No Brasil, mais da metade dos brasileiros não sabem que, com o passar dos anos, ocorre uma queda na produção do hormônio masculino, a testosterona. O dado é de um estudo da Sociedade Brasileira de Urologia. Por causa disso, a partir dos 40 anos, alguns podem apresentar a andropausa, também chamada de menopausa masculina, uma deficiência hormonal que interfere na fertilidade, na atividade sexual e em outros aspectos da saúde do homem. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, cerca de 15% dos homens entre 50 e 60 anos têm diminuição na produção de testosterona. Aos 80 anos, esse índice atinge metade deles. A testosterona é um hormônio responsável pela libido, pela capacidade sexual, pelo crescimento da próstata, dos pelos e da formação muscular. Além da idade, vários fatores podem desencadear esta queda no hormônio, como a obesidade e remédios usados no tratamento de câncer, por exemplo. Necessária para a saúde física e sexual do homem, a reposição hormonal deve ser realizada sob orientação médica e pode ser feita por via oral, injetável, adesivos ou creme para a pele. Quem tem câncer de próstata, insuficiência cardíaca, apneia do sono ou epilepsia deve consultar um médico para fazer um tratamento alternativo. Para falar sobre a andropausa, recebemos o urologista Arquimedes Nardosa Júnior, professor afiliado da Universidade Federal de São Paulo, e o psicólogo Diego Henrique Viviani, especialista do Instituto Paulista de Sexualidade. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Bom, essa informação que nós trouxemos logo no início do programa a respeito do desconhecimento de metade dos homens sobre a queda na produção de testosterona, ela está relacionada a essa resistência que os homens ainda têm em cuidar da própria saúde, doutora? Eu acredito que sim. Essa é uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Urologia e um outro dado importante é numa população militar que 20% tem diminuição baixa de testosterona, ou seja, a prevalência da doença, a incidência da doença às vezes é maior do que se imagina. Só que o homem não tem a mesma cultura da mulher que procura o ginecologista desde criança. Ela é orientada pela mãe para procurar o ginecologista. O homem não é orientado pelo pai para procurar o urologista. Existe uma certa resistência na procura do médico e muitas vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico da doença. E por que o homem ainda é tão displicente com a própria saúde, doutora? Bom, existe uma construção social que hoje em dia a gente percebe que tem tido uma transformação, a gente consegue ver, inclusive na mídia, divulgação maior sobre isso, mas a construção diz que, olha, o homem ele não pode demonstrar fraqueza. E nesse sentido, ele não pode se sentir doente, ele tem que estar sempre motivado, ele tem que estar disposto a fazer uma série de outras coisas que a sociedade diz que ele tem que fazer. E ficar doente é uma fraqueza. E por esse motivo, ele prefere ter os sintomas, passar pelo processo de adoecimento e só procurar após um momento onde já não se aguenta mais, não se suporta mais essa dificuldade. Bom, no nosso caso aqui, o programa de hoje é sobre andropausa, que não se trata de uma doença, é uma fase da vida pela qual alguns homens vão passar, é uma fase da vida associada ao processo de envelhecimento. Eu queria então que o senhor explicasse conceitualmente do que se trata a andropausa e quais são os tipos dela. Bom, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que andropausa é um termo consagrado pela mídia, né? A gente não pode comparar com a menopausa. Na mulher, existe uma data determinada, por volta dos 45 para algumas, 50, 52 para outras, em que existe uma diminuição do nível do estrógeno, né? E ela para de ovular, para de menstruar, ou seja, é uma data determinada da queda do hormônio feminino. No homem, não existe uma data determinada. A queda do hormônio ela é lenta e gradativa com a idade. Para alguns, vai ter sintomas, para outros não vão dar sintomas. Então, isso é um processo que faz parte do envelhecimento. Por isso que o termo mais adequado, o termo que a sociedade adota é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino e não andropausa. No entanto, a mídia consagrou o termo andropausa, não sou eu que vou tirar esse termo e a gente prefere adotar. Mas, na verdade, a andropausa não se trata de uma pausa da produção de hormônio, não, como acontece na mulher, e sim de uma diminuição que pode configurar esse termo aí, andropausa, ou não. Ou não. Tem homens com mais de 70 anos que não têm diminuição no nível de testosterona e não têm sintoma. Bom,
Pode falar, doutor. Não, a minha próxima pergunta era justamente relacionada à questão da sexualidade masculina. Né? O senhor já falou que o homem sempre tem aquela cobrança mais forte e a andropausa, ela está relacionada à sexualidade masculina. Qual que é o impacto que o surgimento da andropausa pode ter na vida de um homem? Tá, eu costumo brincar que nós homens não sabemos envelhecer quando se trata de sexualidade. A gente está habituado a criar um desenvolvimento de comportamento sexual baseado na infância, na adolescência, onde tudo é muito rápido, tudo é muito interessante, tudo é muito novo. E com o passar do tempo, a gente acredita que o nosso corpo deve funcionar da mesma maneira. Com o envelhecimento, com o surgimento dos sintomas da andropausa, a gente começa a perceber que o processo de ereção demora um pouquinho mais, que às vezes o desejo está atrelado a uma situação, a uma condição e não necessariamente um desejo pronto e partindo desse próprio homem, e esse homem começa a estranhar esses comportamentos. Nesse sentido, ele começa a criar uma ansiedade de desempenho. E nesse ponto, a gente começa a perceber que ansiedade é igual a não funcionamento sexual. Então, é possível que, pelos sintomas, ele comece a desenvolver uma dificuldade sexual sem se dar conta disso. Bom, vamos falar então sobre os sintomas da andropausa. A gente preparou aqui uma arte para vocês acompanharem com mais facilidade. Aí eu gostaria que os dois doutores comentassem. Então, temos aí alterações de humor, redução dos pelos do corpo, perda do apetite sexual, sumiu, daqui a pouco a gente coloca ela de novo. Dificuldade na ereção e infertilidade. Queria que vocês comentassem esses primeiros 5 sintomas. Bom, primeiro que eu costumo dizer que se o médico não pensar em andropausa ou hipogonadismo, como a gente gosta de dizer, ele não faz o diagnóstico de hipogonadismo. Obviamente, dos sintomas, o mais evidente, o que leva ele a procurar o médico é a perda do libido e a perda da ereção. Os outros sintomas são sintomas um pouco mais vagos, né? Alteração do humor, sonolência, fadiga, cansaço, perda de massa muscular, ganho de gordura abdominal, que às vezes podem estar presentes em outras situações, diabetes, obesidade, síndrome metabólica e não só na andropausa. Então a gente tem que pensar na doença para conseguir fazer o diagnóstico clínico da doença. Doutor. Eu costumo brincar com os meus pacientes de uma idade mais velha que o homem acredita que ele tem 2 funções no mundo: prover e fazer sexo. Tá? Nesse sentido, quando começa... Aquela visão machista, né, doutor? Como a gente comentava aqui nos bastidores, que o termo machismo, ele não trata apenas da questão feminina, né, das mulheres serem preteridas, mas atinge e muitos homens, também nesse homens, sentido que o senhor comentou. Pela autoexigência que esse perfil traz para a gente. Essa carga de empoderamento acaba sendo uma faca de 2 gumes, porque faz com que a gente tenha a sensação do falso poder, mas também faz com que a gente traga muita responsabilidade que não é nossa para cima dos nossos ombros. Tá? Nesse sentido, como o Dr. Arquimedes estava falando, o indivíduo vai procurar ajuda quando tem uma diminuição do desejo sexual ou do processo eretivo. Nesse ponto de vista, a gente começa a ter uma autoestima afetada e, por consequência, alteração do estado de humor. Então, esse indivíduo ele começa a ficar mais reticente, ele não vai ser tão carinhoso quanto ele poderia ser, porque ele tem medo de fazer carinho e isso ter que terminar em sexo, e ele começa a evitar situações onde possa trazer um sentimento desconfortável. Nesse ponto de vista, ele vai ficar mais quieto, mais irritadiço, talvez até mais distante. E aí a gente começa a ter uma associação das características biológicas também com as características psicogênicas. Vamos dar uma olhadinha, então, em outros sintomas da andropausa. A gente separou aí calor e suores, acúmulo de gordura abdominal, perda da massa muscular e força, cansaço, pele ressecada. O doutor Arquimedes já tinha até mencionado alguns desses sintomas antes da gente apresentar essa nova tela. Alguns deles estão associados à questão do envelhecimento. Também são comuns a essa fase que a gente compara da mulher, né? A menopausa, doutor. A perda da densidade mineral óssea que colocou pode dar osteoporose. Mas o diagnóstico, Adriana, ele tem que ser clínico, baseado no quadro clínico, mas, obviamente, ele tem que ser associado ao laboratório.
Quer dizer, não dá para a gente fazer o diagnóstico só com os sintomas. A gente tem que associar uma dosagem da testosterona. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre diagnóstico, mas eu queria entender, doutor, o senhor falou, tem algumas questões aí, alguns sintomas que eles são um pouco vagos, né? Que o que mais leva os homens ao consultório são a perda de libido e a dificuldade de ereção, mas alteração no humor, redução de pelos no corpo, às vezes o homem nem considera. Quando que o homem deve se preocupar com esse tipo de sintoma e procurar um médico? Ou, de repente, existe uma idade para se procurar um urologista? A gente recomenda que o homem, de uma maneira geral, procure o urologista após os 40, 45 anos de idade, que é a idade em que você vai ter esse declínio hormonal. E aí sim você consegue detectar algumas coisas que podem passar imperceptível por ele. Muitas vezes esses pacientes vêm encaminhados, por exemplo, de um médico psiquiatra tratando uma síndrome depressiva, porque ele está com alteração do humor, está cansado, sonolento e é atribuído a uma depressão. E, na verdade, o quadro dele está muito mais relacionado à queda da testosterona. É comum os pacientes chegarem no seu consultório, doutor, e achando que eles estão com aqueles sintomas justamente porque estão com muito estresse no trabalho, muita responsabilidade em casa, problemas de família? Olha, fatalmente eu não consigo te dizer quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Tá? Porque todos os sintomas eles podem estar associados a um processo depressivo, mas uma coisa importante de contar é que um homem que não tem confiança no comportamento sexual, na autoestima, tem dificuldade no trabalho, fatalmente ele tem sintomas também depressivos. E aí a gente não consegue determinar o que vem primeiro, se a gente está tendo um sintoma depressivo que é mantenedor de um comportamento inadequado, ou se a gente tem um comportamento inadequado que mantém uma percepção depressiva. Estava discutindo com o Dr. Arquimedes lá nos bastidores que uma coisa importante é que a gente categoriza problemas sexuais entre primário, secundário e situacional. O primário é quando o indivíduo ele sempre teve uma dificuldade sexual na vida dele desde o início, e o secundário é quando ele teve uma vida sexual de qualidade e por algum motivo ele passou a apresentar uma dificuldade. Nesse sentido, quando chega um paciente de caráter secundário no meu consultório, normalmente homens mais velhos, eu costumo pedir um tratamento que seja mais amplo, ou seja, a gente consiga trazer um urologista e também consiga fazer um check-up geral nesse indivíduo. Uma equipe médica trabalhando multidisciplinar, em conjunto, né? Porque a falta de ereção ela pode trazer sintomas de outras condições que eu, enquanto psicólogo, não tenho condição de trabalhar. Adriano, uma coisa importante que ele comentou é o seguinte: testosterona, ela está envolvida diretamente no mecanismo da ereção. Né? Então, ou seja, a falta de testosterona prejudica a função erétil também. Então, não é só perda do libido ou todos esses sintomas, mas é importante ressaltar a perda da ereção. É uma questão fisiológica que muitas vezes faz com que a pessoa se culpe, sendo que é o próprio organismo, né, que está com aquela redução natural, né, do hormônio. Vamos falar então um pouquinho sobre diagnóstico. A gente preparou também uma arte para mostrar para vocês as maneiras como se chega ao diagnóstico de uma andropausa. Como o Dr. Arquimedes já havia dito, tem a questão do exame clínico, avaliação do histórico do paciente, exame de sangue, que vai medir a testosterona no sangue, espermograma, ultrassonografia abdominal da próstata e a densitometria óssea. Doutor, comenta, por favor, esse diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é clínico e laboratorial. Então, ele precisa ter o quadro clínico associado ao quadro laboratorial de diminuição da testosterona. Os outros exames que são colocados aqui no quadro são exames auxiliares. Obviamente, se ele tem testosterona baixa, ele pode ter uma densitometria óssea alterada, ele pode ter algumas alterações de ultrassonografia abdominal, como também da fertilidade, que isso seria secundário. O prático no diagnóstico é o quadro clínico e a diminuição no nível da testosterona. E, normalmente, quando ele recebe esse diagnóstico, é comum que os pacientes precisem de um aporte psicológico até para aceitar o próprio corpo, doutor? Dentro da área da psicologia focada em sexualidade, a gente trabalha com algumas frentes. Uma delas é a queixa do próprio cliente, então a gente vai tentar transformar essa queixa dentro do possível e trazê-lo para a qualidade de vida. E a outra, de repente, é a adequação do indivíduo à nova constituição de vida. Então, se a gente está falando de um paciente que tem, por exemplo, um diabetes muito alto e que isso afetou o processo eretivo dele, puxa vida, a partir desse momento, como que a gente trabalha para exercer uma sexualidade de qualidade e não esperando um ideal, e sim o real que aquele corpo pode oferecer.
Eu queria complementar uma coisa aqui interessante, que é a seguinte, pode ser que no meio daqui alguém pergunte, então nós temos que pedir testosterona para todo mundo. Depois dos 45 anos de idade, vamos pedir testosterona para a gente descobrir. Isso não é verdade, quer dizer, a gente tem que valorizar primeiro o quadro clínico. Então, a partir das queixas é que a gente dosa a testosterona. Tem 2 exceções. Os indivíduos que têm doenças associadas, como, por exemplo, diabetes e obesidade. Esses têm uma tendência maior a ter queda de testosterona. Então, nesses, a gente deve pedir testosterona. Senão, não é para todo mundo. Os níveis de testosterona, eles estão a quantidade, na verdade, ela está ligada diretamente à virilidade do homem ou também depende de outros fatores, doutor? E tem até um gráfico interessante que mostra a correlação. O nível de testosterona normal é muito amplo, ele varia de 300 a 1.000 nanogramas por decilitro. Mas existe um gráfico mostrando que para o indivíduo ter queixa de disfunção erétil, a testosterona precisa estar muito baixa, inferior a 200, 150. Mas já com 280, ele já pode começar a ter alteração do humor, alteração de cansaço. Quer dizer, existe uma certa correlação entre o nível de testosterona e a sintomatologia do paciente. Muito bem. Então, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a andropausa. Com a gente, o urologista Arquimedes Nardosa Júnior, professor afiliado da Unifesp, e o psicólogo Diego Henrique Viviani, especialista do Instituto Paulista de Sexualidade. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. E lá você também pode participar de uma enquete que, ao final do Panorama, a gente vai divulgar o resultado. Já falamos, então, sobre sintomas, sobre o diagnóstico da andropausa. Vamos comentar um pouquinho agora sobre os tratamentos. Preparamos aqui uma arte para vocês acompanharem com a gente quais são os principais caminhos para se ter mais qualidade de vida no caso de se passar por essa fase chamada de andropausa. Então, temos aí uso de medicamentos que aumentam níveis de testosterona no sangue, uma dieta equilibrada e variada, exercícios 2 ou 3 vezes por semana e 7 a 8 horas de sono por noite. Vamos começar ali pelo primeiro tópico, que fala do uso de medicamentos. Na verdade, é a famosa reposição hormonal, doutora? Então, ou não? Existem 2 maneiras de você encarar o problema. Uma delas é você estimular o organismo a produzir a testosterona. Então, o indivíduo, numa ocasião, ele teve baixa de testosterona, em uma situação de estresse e ansiedade, eu não preciso oferecer testosterona para ele, mas eu posso estimular ele a produzir a testosterona dele. Então, são medicações que estimulam a produção própria da testosterona. Quando ele não produz, quer dizer, ou seja, apesar do estímulo, ele não produz, aí sim você utiliza a testosterona externa, né? Aí você oferece para ele a reposição hormonal com testosterona. Nesse primeiro caso de que o indivíduo passa por uma fase em que há uma diminuição da produção de testosterona, o tratamento psicológico, ele pode ajudar a ele voltar a produzir o hormônio, doutor? É mais um assunto que a gente estava discutindo lá atrás já. É possível que o indivíduo chegue no meu consultório com queixa de falta de ereção, com falta de desejo, antes mesmo dele entrar num processo de andropausa. Mas também é possível que ele venha para o meu consultório já num processo de andropausa. Quando a gente fala de disfunções sexuais, a gente pensa de caráter psicogênicos e de caráter biológico. Só que a gente tende a separar isso. E o mais comum é que quando a gente fala de um caráter biológico, fatalmente um processo psicológico se associa. Porque esse indivíduo, ele começa a perceber uma modificação no próprio corpo, não está funcionando e então ele deixa de confiar que pode exercer aquele comportamento. Então, fatalmente, quando tem um processo biológico associado, o processo psicológico pode ajudar e muito. Uma vez que iniciada a reposição hormonal, ela vai ter que ser levada pelo resto da vida? Podem existir ciclos, dosagens diferentes? Como é que funciona o acompanhamento da reposição? Essa pergunta é muito importante. Quer dizer, por isso que a gente gosta de começar estimulando a produção própria da testosterona. Porque a partir do momento que você propõe uma reposição de testosterona externa, esta reposição é para sempre. Ou seja, você está partindo do princípio que ele não produz mais testosterona e você vai precisar oferecer a testosterona de uma maneira contínua para esse paciente. Então, não existe essa possibilidade de ciclos.
Mesmo porque, quando você toma testosterona, o seu organismo para de produzir a sua testosterona. Então, ele vai depender cada vez mais da testosterona externa. Ou seja, pode ser até que haja, então, um aumento nessa dosagem. Você procura equilibrar esses níveis. Quando você propõe uma reposição, você procura atingir um nível básico, basal, em que o indivíduo se sinta bem. Não existe uma regra nisso, né? A gente tem um número mágico aí, em torno de 500 nanogramas por decilitro, a dosagem, que ele passa a permanecer estável. E a partir daí você vai mantendo ele nesse nível. E ainda naquela linha de que o homem é resistente a tratar da própria saúde, quando se fala que vai ter que fazer essa reposição hormonal, existe um preconceito, uma vergonha de repente, até compartilhar com a família de que ele está fazendo aquele tratamento? Olha, há 10 anos eu atendi um senhor e ele fazia o tratamento tranquilamente. Eu atendi alguns outros casos onde parecia que existia uma certa resistência e na maior parte das vezes eles assumem o tratamento, levam algum tempo para se adaptar a ele, mas eles preferem não ampliar isso para o social. Então talvez a esposa ou pessoas mais próximas acabem ficando sabendo disso, mas normalmente é só naquele círculo de confiança. Eles não ampliam para todo mundo. A testosterona é usada também sem prescrição médica? Claro, a gente sabe que existem os casos de pessoas que usam sem prescrição médica. Aqui a gente está falando sobre um tratamento com indicação, com acompanhamento médico. Ela pode ser usada também inapropriadamente como anabolizante? Pode. Os atletas usam testosterona em doses excessivas, porque testosterona melhora a massa muscular, ele ganha massa muscular, melhora o metabolismo, quer dizer, ele tem um desempenho melhor. Então, testosterona é um anabolizante. Isso faz parte dos testes de doping, você dosar a testosterona. Só que tem muitos riscos, né, do uso excessivo. O uso excessivo, de uma maneira, você tomando muita testosterona, você prejudica a sua produção, quer dizer, você inibe a produção posterior. E, óbvio, quem usa dessa maneira são jovens, e isso causa infertilidade. E também sobrecarrega o fígado, não é, doutor? Algumas formulações de testosterona são tóxicas para o fígado, mas as mais atuais já não são mais tão tóxicas. E aí é curioso, né? E a gente volta para essa questão do machismo, né? Para você repor um hormônio que é necessário ao seu organismo, que vai te devolver uma qualidade de vida, muitas vezes o homem hesita. Mas nesse caso de jovens que usam indiscriminadamente para conseguir esses ganhos físicos, eles têm até orgulho em falar disso, né? É uma questão ainda que tem que ser muito trabalhada, muito mais no psicológico do que no físico, não é, doutor? É que é uma coisa interessante. Quando a gente fala de uma reposição hormonal por conta de uma falta de produção, existe uma vergonha associada. Agora, quando a gente está falando de uma reposição de testosterona para ganhar massa muscular, muitas vezes eles não associam a dificuldade de produção de testosterona. Então, surge esse orgulho. O fato é que eles não contam dos problemas que isso pode trazer de ser usado indiscriminadamente, e eles não associam que essa testosterona pode ser a mesma do tratamento da andropausa. Então, por isso tem essa modificação de comportamento de orgulho e vergonha. Eu acho que quando está bem indicada, quando ele precisa mesmo, ele não é mais refratário a contar, porque a sensação de bem-estar é tão grande que ele acaba compartilhando isso com outras pessoas quando a indicação está precisa. Outros hábitos de vida que podem ajudar a prevenir, se é que é possível, e também a tratar os sintomas da andropausa, doutor? Exercício físico, em que você ganha massa magra e perde massa gorda, melhora nível de testosterona. Então, o tratamento mais simples, não precisa tomar remédio, basta fazer exercício físico, em que você esteja aeróbico, que você esteja ganhando massa, você vai melhorar seus níveis de testosterona. E hábitos saudáveis também, o indivíduo não engordar, obesidade, diabetes e alteração de colesterol são fatores que ajudam a queda da testosterona. Se você combater isso com hábitos saudáveis, você vai ter uma testosterona melhor. Atividades prazerosas para evitar doenças como depressão também podem complementar nesse sentido? Todo atendimento que eu faço em sexualidade ou fora da sexualidade, eu recomendo atividades físicas e hábitos alimentares saudáveis. A capacidade de percepção de prazer fica otimizada por esses indivíduos. Então, a gente consegue trazer uma qualidade de vida melhor e associar um envelhecimento mais sadio.
Bom, chegou aqui o resultado da nossa enquete. A gente perguntou para as pessoas se elas sabiam o que é andropausa, de acordo com o estudo da Sociedade Brasileira de Urologia, mais da metade não sabe que com o passar dos anos ocorre uma queda na produção do hormônio masculino, a testosterona. 78% disseram que sim, 22% disseram que não. Resultado um pouquinho diferente, mas claro, né, estão assistindo aqui, já estão um pouquinho mais familiarizados com o tema. Para os homens que estão nos assistindo agora, doutora, de diferentes idades, desde os mais jovens até os mais velhos. Qual que é a sua recomendação para não só cuidarem da andropausa, mas passarem a se preocupar mais com a saúde como um todo? Eu acho que o homem precisa começar a adquirir a cultura de que ele precisa procurar um médico à semelhança da mulher, como a gente comentou no início. Na verdade, o homem precisa ir no médico, no clínico geral, ou eventualmente no urologista, em todas as fases da vida, né? Numa primeira fase, para afastar doenças sexualmente transmissíveis, depois para cuidar da fertilidade, por volta dos 40, 45 anos, essa preocupação com o declínio do nível de testosterona, suas preocupações com a próstata, condição cardiovascular. Na verdade, o que a gente quer é criar cultura no homem de que ele precisa procurar um médico também. E não só a mulher que procura. O ginecologista é o médico da mulher. A partir dele, ela vai nos outros especialistas. O homem, até hoje, não definiu quem é o seu médico. Alguns vão no cardiologista, outros vão no urologista, outros vão no endocrinologista. Ele ainda não conseguiu definir qual é o seu médico. Doutor. Penso igualzinho ao Dr. Arquimedes, eu acho que a gente tem que criar uma cultura preventiva de saúde, não mais paliativa. E nesse sentido eu acho que a gente precisa começar a tratar com mais cuidado sintomas, porque muitas vezes é uma coisa pequena que se a gente demorar para procurar, torna maior do que aquilo que a gente pode lidar. É o famoso é melhor prevenir do que remediar, Exatamente. Né? Eu agradeço muito a presença dos dois, até uma próxima oportunidade. A gente fica por aqui, inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã com um outro assunto, um panorama sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Uma ótima tarde para você e até lá.